Bom dia, meus amores, como é que vão vocês? A gente está aqui na segunda parte da nossa aula de análise morfológica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preposição e sobre crase, mas antes de tudo, eu quero saber como é que vocês estão. Esse vídeo novamente é gravado, porque eu preciso mostrar a apresentação para vocês, mas eu estou disponível aqui no chat, aqui do ladinho. E lembrando, gente, por favor, coloquem o nome completo de vocês junto com a turma para que a gente possa controlar quem está assistindo, para que não fiquem com falta, beleza? Antes de tudo, também eu gostaria de falar, gente, vocês estão gostando desse tipo de aula, né? A gente sabe que não tem muito o que fazer nesse momento, a gente não pode ter aula presencial por enquanto, mas vocês estão tendo algum tipo de dificuldade? Vocês estão se adaptando com esse tipo de aula? O que vocês estão achando, né? Nós aqui do outro lado, nós os professores, a gente também fica em dúvida, porque muitos de nós ainda estudamos, eu ainda estudo, a gente também está tendo que ter aula nas nossas universidades, nos cursos que a gente faz por videoaula, pelo YouTube, por lives, por métodos remotos. E a gente, assim como vocês, muitas vezes compartilha as dificuldades. Então, se vocês têm alguma dificuldade ou alguma coisa a acrescentar, alguma sugestão, fala com a gente. Não precisa nem ser agora no chat, publicamente. Pode falar com a gente por WhatsApp também, tá bom? Dando seguimento. Ai, meu Deus, professora, eu não assisti a primeira aula de análise morfológica, eu perdi. Não tem problema. A primeira aula está aqui disponível no YouTube do Raízes, assim como o link está disponível no Moodle. Assim como todo o material, PDF, exercícios, lives da Bruna, fiquem à vontade, tá bom? E mesmo que sejam de aulas passadas, se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato com a gente. Antes de tudo, eu vou começar com uma breve revisão do que a gente viu na primeira aula sobre o que é uma análise morfológica. Vou passar bem rapidinho, tá bom? A análise morfológica é o estudo das classes de palavras. E o que isso significa? Significa que a gente estuda a função de cada palavrinha separadamente em um contexto, seja num texto, numa frase, numa oração. A gente estuda o que cada palavrinha significa. Na semana retrasada, a gente entendeu 4 classes de palavras. São elas: substantivo, artigo, numeral, que não está aqui, mas se refere aos números, quantidade, ou fração. Então, quando a gente fala em uma frase, tenho uma bola, tenho meia pizza para comer. A gente está se referindo ao numeral porque a gente está falando de quantidade. Substantivo, artigo e adjetivo. Então, nessa frase aqui, os alunos do Raízes são muito dedicados, né? Porque todos eles acordaram cedinho agora no sábado, estão assistindo as lives, estão fazendo anotações, né? Depois vão fazer todos os exercícios. O que a gente está falando? Os é um artigo definido, né? A gente aprendeu que o a, os, as são artigos definidos. Uma, uns, umas são artigos indefinidos, porque a gente não consegue saber do que estamos falando. Substantivo, a gente aprendeu todas as categorias de substantivo. Então, alunos. Alunos é um substantivo comum, porque é uma palavra genérica, não está falando de nenhum aluno específico. Concreto, porque não é nenhum sentimento e também não é uma derivação de verbo. Simples, porque não precisa de mais de uma palavra para ser construída, como guarda-chuva, como girassol. E é primitivo, porque provém de um radical, ou seja, ele não é a derivação de uma outra palavra, né? Lembrando, por exemplo, dentista é um substantivo primitivo. Não, dente, desculpa, é um substantivo primitivo. Dentista é um substantivo derivado. Hoje a gente vai aprender a função desse daqui, ó, do do. Mas, seguindo, raízes é um substantivo próprio porque se refere ao nome do nosso projeto. Projeto Raízes, que acontece em Perus, ele é único. Então, se a gente estivesse escrevendo aqui com letras minúsculas e maiúsculas, a gente escreveria Raízes com letra maiúscula, porque ele se refere a um indivíduo específico, uma organização específica. São é verbo, que a gente vai aprender mais para frente, e dedicados é um adjetivo, é uma característica que a gente dá ao substantivo. Eu poderia dizer, os alunos do Raízes são preguiçosos. Os alunos do Raízes são falantes. Eu decidi colocar os alunos do Raízes são dedicados,
que é uma característica, um adjetivo que eu estou dando para o substantivo, beleza? E aí, hoje a gente vai aprender uma coisa que se chama preposição. Eu vou até tirar a minha cara aqui de cima para facilitar. Uma preposição é a palavra que conecta palavras e garante sentido. Olha que significado bonito. A palavra que conecta palavras. Aula de português no YouTube. Aula de português. Se a gente for tirar todos os conectivos de uma frase, eu diria isso que eu acabei de ler para vocês assim. Aula, português, YouTube. Fez sentido? Não, né? Ou até a gente pode ter entendido um pouquinho, mas não teve um sentido completo essa frase. Por quê? Porque a gente precisa de alguns elementos para conectar as nossas frases e garantirem sentido a elas. Esses elementos conectivos a gente chama de preposição. Quem tem aula de alguma coisa. O de é uma preposição. Se aula é aula de uma coisa. Aula de português. Aonde? No YouTube. Se a gente vai falar que é em algum lugar, é em algum lugar. No YouTube. Como a gente tinha falado na nossa primeira aula, a gente tem as classes gramaticais, que são variáveis e invariáveis. As variáveis, vamos lembrar do substantivo, por exemplo. Se eu estou falando de uma menina, eu estou falando de um substantivo feminino. Se eu estou falando de um menino, é um substantivo masculino. Logo, essa classe gramatical tem essa variação de acordo com o gênero. Se eu estou falando de mais uma menina, é meninas. Se eu estou falando de mais um menino, é meninos. Também tem essa variação de acordo com o número. A preposição, por sua vez, é invariável. Não importa se a gente está falando do gênero feminino ou masculino, não importa se a gente está falando no singular ou no plural. Ele não vai mudar a sua palavrinha, beleza? A gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui eu coloquei algumas frases que vão nos ajudar a entender o que é uma preposição, para que ela serve e como a gente identifica. Vamos considerar essa coluna aqui como o primeiro termo. Essa segunda coluna aqui, essa terceira coluna, no caso, segundo termo. E a coluna do meio são as preposições que a gente usa. Se eu falar para você, fico, casa. Que não faz muito sentido, né? Se você fica em algum lugar. Você fica em casa. Em faz a ponte entre o primeiro termo e o segundo termo. Vou banheiro. Vou banheiro também não faz muito sentido. Se você vai para algum lugar, você vai a algum lugar. No caso, vou ao banheiro, né? Então, de novo, a preposição serve como ponte, entre o primeiro e o segundo termo. Café, leite. De novo, não faz muito sentido. Café com leite. Faz essa ponte entre os dois termos. Brinco de ouro. Conectivo, porque senão fica brinco ouro. Palavras soltas que não garantem muito sentido ao que a gente está falando. Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa. O meu meme preferido de toda a internet é o do Pocoyo. Eu adoro o Pocoyo. E eu adoro o meme do vai para onde, né? Porque se você vai para algum lugar ou você vai a algum lugar. Então, quando a gente, né, ajeitando a frase, não usando como no meme, vai para onde? Quem vai para algum lugar, vai a algum lugar. A preposição para ajuda a complementar o sentido entre o primeiro termo, que seria o vai, e o segundo termo, que seria aonde. Onde, no caso. Porque se a gente só falasse vai onde, não fica correto. Não fica com sentido completo. A gente precisa da pontezinha para dar um sentido completo para a frase ficar completa e conectada. Essa ponte se chama preposição. Aqui a gente tem uma lista de preposições essenciais. Isso significa que existem mais preposições?
Sim, a gente vai ver mais para frente que a gente tem como criar novas preposições a partir de algumas somas que a gente vai fazer, umas somas malucas que a gente vai fazer, mas as preposições essenciais que a gente tem que saber são essas: a, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Ai, professora, eu tenho que decorar isso? É bom, né? Gente, de novo, a partir do momento que vocês entendem o que significa uma preposição, para que ela é utilizada, como ela é utilizada, né? Para que serve? Se você realmente entendeu esse conceito do preposição como uma ponte que conecta dois termos, você não vai ter tanta dificuldade em identificar essas preposições essenciais em um texto, em uma frase, no enunciado de alguma pergunta do vestibulinho da ETEC, tá bom? Mas, se vocês estiverem com muita dúvida, eu posso deixar também algumas musiquinhas. Gente, o que não falta é musiquinha para decorar a preposição, né? Tem funk da Anitta, tem escravas de Jó, tem o caramba. Vocês podem acessar, eu vou deixar algumas dicas para vocês, tá bom? Mas também tem esse PDF que vai ficar disponível para vocês. Vocês podem abrir e consultar. Professora, na aula passada, a gente aprendeu que a é um artigo definido feminino, certo? E aí a gente hoje pega a preposição e vê que a também é uma preposição. E aí? E aí que, sim, o a pode ser tanto um artigo definido feminino quanto uma preposição. O que cabe a gente não se confundir, o que cabe para a gente não se confundir ao identificar esses dois As é interpretação de texto. Ah, a gente precisava falar de interpretação de texto de novo nessa aula. Uma pausa para a professora se dar uma hidratada. Mas vamos lá. Eu trouxe uma frase para vocês, que é: a homenagem é a vocês, professores. Né? Na nossa primeira aula, a gente viu que artigo era uma classe gramatical variável. Vamos voltar alguns slides aqui. A gente viu que o artigo, que é aquele indivíduozinho bonitinho que acompanha o sujeito, né? O menino, a menina, a cadeira, o balão, é um termo que ele acompanha o sujeito e ele é variável, ou seja, de acordo com o gênero ou com o singular e plural, ele tem essa variação. De novo, a preposição ela é uma classe gramatical invariável. Ela não muda. Você pode colocar o gênero que for, você pode colocar o número que for, singular, plural, o que vocês quiserem, não vai mudar. Então, vamos para o nosso exemplo. A homenagem é a vocês, professores. O primeiro A, ele está antes da homenagem. Pensem comigo. Ele faz ponte com dois termos? Não. Ele está aqui só acompanhando o substantivo. Esse a está acompanhando o substantivo homenagem. Logo, ele é um artigo. E aí a gente olha para esse outro a aqui na frase. Quem presta uma homenagem a alguém, a alguma coisa. Quando a gente faz essa prestação de homenagem a alguém, esse a é uma preposição que está aqui. Esse a está conectando o termo homenagem ao vocês. Lembra? Preposição é a ponte entre dois termos. Se esse a está fazendo a ponte entre dois termos, logo ele é uma preposição. Putz, professora, ainda estou meio confusa. Se eu estiver lendo um texto ou um enunciado numa prova, eu não vou saber identificar isso. Pois bem, a gente tem uma forma interessante de fazer isso. Lembra que eu disse que o artigo é variável, a preposição é invariável. Se eu falo a homenagem é a vocês, está no singular. A homenagem é a vocês. A homenagem. E se eu falo as homenagens são a vocês? Vamos ver quais a que sofreu alteração. Então, por exemplo, quando homenagem está no singular, o a aqui do artigo está no singular, o a do vocês, que conecta, né, o a de preposição que conecta a homenagem a vocês, está no singular também. Quando eu passo homenagens para o plural,
o que acontece com o artigo que está acompanhando ele? Vai para o plural também. Por quê? Porque o artigo ele tem essa variação de singular e plural. Agora, olha só quem que não muda. Preposição. Porque a preposição ela é invariável. Se vocês estiverem com dificuldade, tentem fazer isso. Putz, professor, eu estou lendo aqui um texto e ele tem dois As. Ou ele tem um A. E eu não sei se ele é variável ou não, eu não sei se ele é um artigo ou se ele é uma preposição. Se você não conseguiu identificar lendo o texto e interpretando ele, tenta passar a frase ou o trecho que você está lendo para o plural. Porque se ele se alterar, se ele tiver essa variação, ele pode ser um artigo. Se não, ele vai ser uma preposição. Beleza? Dentro de preposições, a gente tem duas mágicas que acontecem. A primeira delas são as combinações. Deixa eu tirar, gente, a minha carinha aqui fica em todo lugar. Meu Deus. As combinações são uma preposição com mais alguma outra classe de palavra. Nas combinações, essas duas junções, assim, elas não se alteram o som. Então, por exemplo, fui ao quarto. Se eu falasse para vocês, fui à sala, a sala é um substantivo feminino. Logo, o artigo que acompanha ela é feminino, é um artigo definido feminino. Fui à sala. Se eu falo fui ao quarto, quarto é um substantivo masculino, logo o artigo que acompanha ele vai ser o artigo masculino. E aí eu venho aqui, ó, a preposição. Quem foi, né? Quem vai a algum lugar ou vai para algum lugar. Eu poderia dizer também fui para o quarto, né? Mas eu digo fui ao quarto. Quem vai a algum lugar. Então a gente tem que ter essa preposição a. E aí, para acompanhar o substantivo quarto, que é masculino, a gente coloca o artigo o, masculino definido. Juntando esses dois, eu falo fui ao quarto. Aonde você vai nessa quarentena? Coloca aqui de novo, Memidu. Vai para onde? Aonde você vai nessa quarentena? Quem, né, vai a algum lugar, vai para algum lugar ou vai a algum lugar, né? Então, se você vai a algum lugar, você tem que utilizar a preposição a, de novo. E aí, a gente vai usar uma coisinha que a gente ainda não estudou, mas vai estudar logo em breve, que é o advérbio de lugar. Onde? Juntando o a, preposição, mais o onde, que é o advérbio de lugar, a gente vai ter um aonde. E nota que quando eu falo que não altera o som, é porque quando eu falo aonde, eu estou falando aonde, aonde. Nenhum dos dois ficou suprimido, nenhum dos dois sumiu quando a gente fala, a gente só realmente juntou os dois, colou, bonitinho. E aí a gente tem o caso das contrações, que ainda assim é uma preposição, mas alguma classe gramatical que altera o som. Dona da festa. Quem é dono ou dona é dona de alguma coisa. Pensem, dona da festa, dona de quê? De uma festa. Dona da carteira, dona de alguma coisa. Dono da bola, dono de alguma coisa. Então, se eu preciso desse conectivo, dessa ponte para fazer sentido, dona festa, dona carteira, dona bola, não faz sentido. A gente precisa dessa ponte, que é a preposição. Mas aí eu não vou falar dona de festa. Eu preciso colocar aqui o artigo definido do substantivo que eu estou me referindo, né? Festa é um substantivo feminino, cujo artigo que acompanha também é feminino, um artigo definido feminino. Então, eu não vou falar para vocês dona de a festa, né? Que aqui no outro, a gente só pegava a preposição e a outra classe de palavras e colava. Aqui, a gente não pode fazer isso porque senão fica estranho. Dona de a festa. Não. Dona
eu vou pegar essa preposição aqui, esse de, eu tiro esse de daqui, opa, e eu coloco esse a, dona da festa. Se eu fosse falar dono do relógio, né? Quem é dono de alguma coisa. Vou ter que ter o de preposição aqui. E aí, relógio é um substantivo masculino cujo artigo que acompanha ele é o artigo definido masculino. Eu vou falar dono de o relógio? Não, eu vou falar dono do relógio. Eu tiro o e dessa preposição e eu coloco o, dono do relógio. Penso nele. Quem pensa, pensa em alguém, né? Então, pensa em alguém. Esse em é uma preposição, certo? E você pensa em emele, né? Você pensa emele quando você pensa no seu namorado. Ah, eu penso emele. Ou você pensa na sua namorada, eu penso emela. Não, você pensa nele. Esse em aqui, ele se transforma num N. E ele desce para cá, virando nele. Assim como acontece do penso nela. Penso, N, mais ela, que dá nela. Beleza? Poxa, professora, mas eu tô confusa. De onde raio saem essas preposições aqui? Como é que eu vou saber isso? Opa! A gente pode vir aqui. Ó, em tá aqui, por tá aqui, de tá aqui. Lembram que essas são as preposições essenciais. Essas preposições essenciais, elas vão fazer essas transformações, que são as combinações ou as contrações. Sucesso? E a gente tem uma contração muito importante, mas muito importante, que vai ser a segunda parte da nossa aula, que é a crase. Vamos à escola, né? Vamos à escola. Escola é um substantivo feminino que requer um artigo feminino definido. A escola, certo? Quem vai, de novo, quem vai a algum lugar ou para algum lugar. Se eu vou à escola, eu não posso dizer eu vou a escola, né? Porque fica estranho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar esses dois as. Só que aí, se eu juntar os dois as, eu vou falar a escola. Eu corto um dos as. Opa! Eu corto um dos as. E aí, ao invés de eu usar dois as, eu vou usar um a com crase. Beleza? A gente vai pegar um pouquinho de crase mais pra frente, mas até lá, respirem, que a gente tá indo ainda. Vamos terminar a preposição. Preposição e, de novo, interpretação de texto. Não é porque a preposição é um conectivo, é uma ponte, que ela não tenha um significado próprio, né? E isso é muito importante para vocês entenderem para questões de vestibulinho, para questões das provas que vocês forem prestar no final do ano. Quando a gente fala em preposição, pode aparecer muitos exercícios falando, olha, toma aqui um texto, identifica qual é a função dessa preposição. Eu trouxe um exemplo de uma publicidade bem tosqueira, que é para exemplificar isso. Não estacione, carga e descarga, sujeito a ser atropelado pelo caminhão. Pô, instrutivo pelo menos, né? Aí, vamos lá. Cadê as preposições dessa frase? Não estacione, carga e descarga. E se eu falo essa segunda parte? Sujeito ser atropelado caminhão. Eu pareço meio alienígena falando isso, né? Tipo, meio ET, meio robô falando isso. Sujeito ser atropelado caminhão. Tá faltando os conectivos. Os conectivos são as preposições. Sujeito a ser atropelado. Quando eu tô me sujeitando a alguma coisa, né? Se eu ficar parada na frente desse estacionamento, eu vou estar me sujeitando a alguma coisa. Quando eu me sujeito a alguma coisa, eu me sujeito a. Então, a é uma preposição de condição, de risco, né?
Se eu ficar aí na frente, eu vou estar me colocando numa condição de risco. Eu vou estar me colocando numa condição de que eu posso ser atropelada. Um risco de talvez morrer, né? E então a gente já entendeu a função da preposição a. Vamos ver a função da preposição pelo. Nossa, professora, mas a preposição pelo não estava naquela tabelinha. Olha só que interessante. Se eu sou atropelada, eu sou atropelada por alguma coisa, né? Só que aí eu não posso falar atropelada por caminhão. Por quê? Caminhão é um substantivo masculino que precisa do artigo o, porque, né? Substantivo masculino, artigo masculino. Precisa do substantivo o para fazer sentido, para acompanhar ele. E aí, quando eu falo para vocês, tá? Por, preciso da preposição, porque se eu sou atropelada, eu só sou. Oh, desculpa. Se eu sou atropelada por alguma coisa. Que bizarro quer dizer isso. Espero que eu não seja atropelada por nada, né? Mas se eu sou atropelada por alguma coisa. E o caminhão. Eu vou falar atropelada por o caminhão? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma contração, que é unir a preposição com alguma outra classe de palavra que muda o seu som. Então, ao invés de dizer que eu vou ser atropelada por o caminhão, eu vou dizer que eu vou ser atropelada pelo caminhão. Mas eu não vou ser atropelada por nada, né? Pelo amor de Deus. Se eu sou atropelada por alguma coisa. No caso, preposição pelo. Vai ser um modo que eu vou ser atropelada. Gente, esse exemplo é muito bizarro de ser dito em voz alta, né? Mas espero que vocês tenham entendido o significado de cada preposição. Ah, professora, mas o pelo sempre vai ser um modo? Não. Isso depende de cada frase. E, de novo, vocês precisam saber o que essa frase está dizendo para vocês. A famosa interpretação de texto, né? Aqui eu entendi. Se eu vou ser atropelada por alguma coisa, logo pelo caminhão. Então, isso aqui significa o modo que esse acidente aconteceria. Se eu estou sujeita a ser atropelada, eu estou sujeita a alguma coisa, que significa risco, uma condição, entendeu? Isso varia de texto para texto, de enunciado para enunciado, de frase para frase. Vocês precisam estar muito afiados em interpretação de texto para saber o que exatamente esse texto está querendo dizer e o que cada preposição significa. Por quê? Porque isso pode sim cair nas provas de vestibulinho, da escola de vocês e etc. Beleza? Crase. Eu disse um crase bem desafinado, meu Deus do céu. Gente, a minha garganta realmente é uma lixa. Então, vocês já estão acostumados a me ver bebendo muita água. Vou beber muita água durante as aulas. Crase. Gente, a crase é uma grandíssima de uma crise na vida de todo mundo. A gente chegou a comentar sobre ela nas aulas de acentuação, não sei se com todas as turmas, mas não só para a idade de vocês, para o período em que vocês estão estudando, mas até gente formada. Eu admito que até eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de entender, cara, aqui vai uma crase? Não sei. Porque é realmente algo complexo de se entender, pero não útil, né? E eu vou passar uma aulinha aqui com algumas dicas que podem ajudar vocês a entender uma crase e a saber colocar ela direitinho num texto, tá bom? Antes disso, a gente vai voltar mais um pouquinho aqui, né? Porque a gente falou o que é uma contração, é uma preposição mais alguma classe de palavra que altera o som. Quando a gente falou em vamos à escola, quem vai a algum lugar ou para algum lugar, mas no caso vai a algum lugar. E a escola é um substantivo feminino, a é um artigo feminino que acompanha esse substantivo. Juntando esses dois, a gente não pode falar vamos a escola. A gente tem que dizer vamos à escola, eu corto um A e coloco esse acento. Beleza? Isso que se chama crase. Para não se confundir de novo, a gente aprendeu durante as aulas de acentuação que o acento agudo, ele é para direita, né? É o mais comum que a gente usa. E ele indica a tonacidade aberta das palavras. Significa que a sílaba mais forte daquela palavra, ela é aberta. O som, você precisa abrir a boca para falar, né? Então, céu,
véu, pá, sol, dó. Esse é o acento agudo. Ele é voltado para a direita. A crase, ele é um sinal gráfico que ele é voltado para a esquerda. Não errem nisso, gente, né? Porque é uma grande diferença entre eu dizer céu com uma crase, que não faz o menor sentido, porque a crase só vai no A, e um céu com a devida acentuação dele, que é o acento agudo. Por que só vai no A, professora? Porque a crase, e eu vou repetir isso milhares de vezes durante a explicação para que vocês realmente aprendam, a crase é a junção da preposição a com o artigo a, os dois juntos. Se fosse, professora, mas se eu estiver falando do artigo o, vira ao. A gente já viu isso, né? Só tem crase na palavra a, porque é a junção de dois as. A gente vai começar por como não usar uma crase. Se eu falei no começo que a crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a, não tem o porquê da crase ser utilizada em palavras masculinas, né? Porque um artigo feminino vai acompanhar um substantivo feminino, né? Então, por exemplo, vou à aula, vou à escola. Escola é um substantivo feminino, a escola, né? Sal a gosto. Eu falo o gosto? Sim. Eu não falo, e eu não estou me referindo ao mês, gente. Se eu falo a gosto, eu sinto quando estou gripada, eu não sinto a gosto da comida? Não. Quando eu sinto gripada, eu não sinto o gosto da comida. Gosto é um substantivo masculino, logo, sal a gosto não tem sentido ter uma crase, beleza? Entre palavras repetidas. Conversei com ela cara a cara. Meu dia a dia está chato por causa da quarentena. Eu sei porque o meu também tá, gente. Trabalho sol a sol. Esses tipos de palavras repetidas não utilizam crase, tá? Antes de artigos indefinidos. Vou pedir a um aluno. De novo, o que é uma crase? É a junção de uma preposição com um artigo definido feminino a. Vou pedir a um aluno. Se aqui eu tenho um artigo indefinido e a crase se refere à junção de uma preposição com um artigo definido feminino, não tem sentido de a crase aqui também, tá bom? Então, se vocês virem esse tipo de frase, vou pedir a um aluno, vou pedir a um colega, né? Vou mandar a um amigo, não sei. Esse tipo não utiliza a crase também, tá bom? Antes de plural. Não vou a festas desse tipo. Esse a aqui também não utiliza a crase. Antes de verbos. Comecei a chorar. Chorar é um verbo. Eu choro, tu choras, ele chora, todo mundo chora na quarentena. Comecei a chorar. Antes de verbo, também não se utiliza a crase. Hora não determinada. E prestem bem atenção nessa regrinha aqui. Hora não determinada. Gente, quanto é que. Onde que fica a ETEC de Perus? Fica umas 2 horas daqui. Eu sei mais ou menos assim, determinadamente. Eu sei mais ou menos, não. Eu sei determinadamente que horas que eu vou chegar na ETEC? Não. Eu sei exatamente há quanto tempo é a ETEC daqui? Não. Fica a 2 horas daqui. Quando a hora não é determinada, eu não utilizo crase, tá bom? Quando eu utilizo crase, eu vou repetir mais uma vez, quando eu junto uma preposição a junto com o artigo definido feminino a. Juntinhos, utilizo crase. Como, por exemplo, perguntei à professora sobre o exercício que eu não entendi. Perguntei a.
Quando eu pergunto alguma coisa e eu pergunto algo a alguém. A alguém se refere a uma preposição, certo? E aí eu tenho professora. Professora é um substantivo feminino que junto vem um artigo, a professora. Esse artigo, ele é feminino, definido, bonitinho, né? Então, quando eu pergunto a professora? Não, eu pergunto a professora e eu tasco uma crase. Distância especificada. Mantenha a distância de 1 metro da pessoa na fila do supermercado, por segurança, para não pegar corona. Quando essa distância está especificada, mantenha a distância de 1 metro, por exemplo, eu uso crase. O pronome aquele, aquela, aqueles, aquelas. Pronome é uma classe gramatical que a gente vai estudar mais para frente, né? Na próxima aula, mais especificamente. Mas a gente já pode adiantar, né? Quando vocês entenderem de novo o que é pronome, vocês vão voltar aqui para essa aula, porque eu sei que vocês vão estudar isso, e vocês vão pensar, quando eu usar pronome e tiver aquele, aquela, nesse tipo aqui de frase, eu vou colocar uma crase. Não assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Geralmente a gente fala assistir Netflix, assistir filme a tarde toda. Isso é o comum, é a linguagem usual que a gente faz. E tá tudo bem, né? Eu também falo, vocês falam, professores falam, mas quando a gente vai escrever, o correto é quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, seria o correto vocês dizerem assistir aquele filme. A aquele filme, né? E aí a gente tem aquele. Se eu for usar a preposição e o pronome aquele, vai ficar não assisti a aquele filme. Dá pra gente repetir esse som? A? Não. O que a gente faz? A gente corta um dos as e coloca o acento circunflexo. Ou louca, a gente coloca a crase. Beleza? Indicação de horas, indicação específica de horas. Se aqui atrás a gente disse que hora não determinada não vai crase, hora determinada vai crase. Exemplo, a aula começa às 9 horas. O show começa às 23 horas. Minha aula passada foi às 13 horas. Não interessa, se você está especificando qual foi o horário, a gente vai colocar uma crase. E a gente também tem a moda de. Bife à milanesa. Tem crase. Por quê, professora? Quando a gente está falando de bife à milanesa, a gente pode trocar por, e fica bem estranho, mas bife à moda de Milão. Isso que significa um bife à milanesa, né? Não sei se esse bife veio de Milão, se foi uma ideia da galera de lá, mas bife à milanesa significa a moda de Milão. Sempre que eu puder substituir ou trocar esse a por a moda de, eu coloco uma crase, né? Então, bife à milanesa, bife à parmegiana, à moda francesa. Me vê uma bebida à moda da casa. Todos esses exemplos possuem crase, beleza? Tem uma coisa importante. Bife a cavalo. Bife a cavalo não tem crase. Por quê? Professora, mas não é bife à moda do cavalo? Não, né? Porque se a gente for comer um bife à moda do cavalo, a gente vai comer como? De 4? Tipo, não. Então, bife a cavalo, por exemplo, não pode ser substituído por a moda de, né? Porque não é um bife à moda de cavalo. E eu não sei por que bife a cavalo tem esse nome, mas não utiliza a crase. Sucesso? A gente também utiliza a crase em locuções adverbiais, que vai ser uma próxima classe gramatical que a gente vai ver. Mas locuções adverbiais de modo, lugar e tempo. Uma locução adverbial de modo. Ele saiu às pressas.
Às pressas significa o modo que a pessoa saiu da sala, do quarto, do recinto, da onde quer que seja. Ele saiu às pressas. Está se referindo ao modo como ele saiu, o modo que ele agiu? Coloca uma crase, né? Ele saiu à revelia da reunião, né? Ele saiu meio contrariado. Ele saiu à revelia com crase. Lugar. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire... modo Google Maps aí. Vire à esquerda. Vire à esquerda está se referindo a um local, a uma ação referente a um local. Sim, utiliza a crase. Assim como a gente faz com o tempo. Sairemos à noite. Sairemos à noite se refere a um período de tempo, né? Noite, período de tempo, a gente utiliza a crase também. Quando eu explicar a aula de locuções adverbiais, esses 3 conceitos vão ficar um pouco mais claros para vocês, tá bom? Mas por hora, guardem essa informação. E a medida que, a proporção que, também são elementos que utilizam crase. Nos tornamos melhores à medida que envelhecemos. À medida que, coloca a crase. A mesma coisa acontece se vocês virem uma frase com a proporção que, né? E a gente utiliza a crase nessas também. Gente, eu sei que decorar tudo isso, entender tudo isso de primeira, é muito punk, né? Por isso eu trouxe algumas dicas para vocês aprenderem melhor, principalmente quando vocês estiverem no meio de uma prova, ou vocês estiverem estudando, ou até mesmo na escola. Trouxe algumas dicas. A primeira delas é trocar por um sinônimo masculino. Então vamos lá. Assisti a luta no final de semana. Eu li essa frase num livro, ou melhor, numa prova, e eu não sei se eu tenho que acentuar ela ou não. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse substantivo aqui por um sinônimo, que é uma palavra equivalente, é uma palavra parecida, com o mesmo significado, obviamente, só que masculina. Então vamos lá. Assisti a luta no final de semana. Assisti ao duelo no final de semana. Se quando eu utilizo o substantivo masculino e eu tenho que utilizar a preposição ao, então, quando eu uso no feminino, eu vou colocar crase. Por quê? De novo, preposição mais um outro termo, como por exemplo, o artigo masculino o, ele dá ao. E se eu junto a preposição mais o artigo feminino, a preposição a mais o artigo feminino, ele dá a com crase. Então, se no substantivo masculino eu tenho que utilizar ao, no substantivo feminino eu utilizo a com crase. Respondi a questão do Moodle, que é o que vocês vão fazer daqui a pouco, né? Nesse final de semana, é o que eu espero. Respondi a questão do Moodle. Respondi a questão. Respondi ao questionário do Moodle. Passando para um substantivo masculino, eu utilizo ao. Fazendo isso, eu sei que no feminino eu vou utilizar o a com crase. Deixa eu subir minha carinha aqui para vocês não prejudicar a leitura de vocês. Tem aqui, troca por um sinônimo masculino e veja se você precisa usar, né, a crase. Porque, por exemplo, pergunte a ela. A ela, ok. Pergunte ao ele? Não. Pergunte a ele. No caso de você não ter que usar o ao, não tem crase. Pergunte a ela, pergunte a ele. Não tem crase. Dica 2. Quem vai a, volta a da, crase a. Quem vai a, volta a de, crase para quê? É um poeminha, né? Uma rima. Poema não. Rima bem fácil para vocês aprenderem a identificar uma crase, quando precisa utilizar uma crase, quando vocês estiverem lendo algum texto, frase ou alguma coisa. Então, por exemplo, vou à França. Volto da França. Se eu vou a, volto da, crase a. Vou à França, tem crase. Se eu vou a Paris e volto de Paris, crase para quê? Não tem. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo ou da São Paulo? Eu volto de São Paulo. Então, também não tem crase. Beleza? Quem vai a,
volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Beleza? E a nossa terceira dica é: tente trocar por para a, né? De novo, quem vai a algum lugar, vai a algum lugar. Quem vai para algum lugar, para uma festa, para aula, para alguma coisa, vai para algum lugar ou vai a algum lugar. Se você tiver com dúvida se o a preposição precisa ser acentuado com crase, tenta trocar por para a. Vou à França. Vou para a França. Para a França. Fez sentido? Pô, legal. Então, vou à França, tem acento com crase. Tem a crase, né? Vou a Paris. Vou para a Paris ou vou para Paris? Vou somente para Paris. Vou somente para Paris, né, gente? Como se fosse todo final de semana. Vou para Paris. Não dá para encaixar o para a. Então, vou a Paris apenas, não tem crase. Se eu falo para vocês, entreguei a chave à nova moradora do apartamento. Entreguei a chave à nova moradora do apartamento. Tem que colocar uma crase? Vamos lá. Entreguei a chave para a nova moradora do apartamento. Poxa, encaixou, continuou o sentido. Entreguei a chave à moradora do apartamento. Tem crase. Sucesso? Vamos lá, gente. Ih, eu coloquei minha cara na frente do Pocoyo. Voltou. Gente, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Eu sei que é uma aula com muito conteúdo. Crase é um troço que sempre confunde a gente, mas se vocês ficaram com alguma dúvida, eu tô online aqui, né? Estou online no WhatsApp também, estou disponível. Vocês podem falar comigo, com a Bruna, com o Richard, todos somos da equipe de português, ou também com a equipe do Raízes, se vocês tiverem alguma dúvida. Lembrando que toda terça-feira tem plantão com a Bruna às 20 horas. Nesse plantão, ela faz revisão de matéria, ela analisa exercício, ela ajuda vocês a entender os exercícios, ela adianta a matéria. Ah, professora, mas terça-feira às 20 horas não dá, é dia de lavar o cabelo. Não tem problema, meu anjo. Por quê? Essa aula ela fica gravada, a Bruna sempre disponibiliza no Moodle, ela fica disponível aqui no YouTube do Raízes, então não tem desculpa para vocês não acompanharem as lives dela, tá bom? E toda semana tem exercício no Moodle, meus bonitos, né? Então, até o final do domingo, até o final desse final de semana, vão ter exercícios. Então, fiquem atentos, porque o único método realmente eficiente de vocês aprenderem alguma coisa, vocês exercitarem tudo que vocês viram aqui, é com exercícios. É vocês treinando o cérebro bonito de vocês, tá bom? Essa aula ela vai ficar gravada, vai ficar aqui no YouTube, ela vai estar disponível lá no Moodle. Todo esse conteúdo, todo esse PowerPoint é de vocês. Vocês podem ver e rever e analisar e imprimir, fazer o que vocês quiserem. Esse conteúdo é de vocês, tá bom? E muito obrigada por terem assistido. Trazer minha cara pra cá. Muito obrigada por terem assistido. Gente, vamos tomar um café, vão no banheiro, tomar uma aguinha, porque daqui 15 minutos a gente tem aula de química, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinho no coração de vocês. Fiquem em casa, usem álcool gel, comam direitinho e até a próxima aula. Beijos!